Olá, meu nome é Ricardo Martins, sou administrador de empresas e sou corretor especializado na área de previdência complementar. Compartilharei aqui com vocês a palestra que eu ministrei hoje, dia 20 de abril de 2022, na Sanar Contabilidade. Na verdade, no Café Sanar, que é o encontro mensal que a Sanar Contabilidade ela faz com seus parceiros, ela convida parceiros e clientes. Espero que gostem. O nome da palestra é A Morte e os Impostos, e vocês vão entender por que é esse o nome. Bem, a morte e os impostos ela é baseada na essência de duas coisas que são inevitáveis. Quem assistiu o filme Encontro Marcado vai lembrar que a morte, inclusive, tem um momento na reunião lá que tem lá com um grande empresário, né? Citam o exemplo da morte dos impostos, que são as coisas inevitáveis, e a morte fica rindo. Mas vou deixar o encontro marcado aí para o pessoal que gosta, eu gosto muito de filme, o pessoal vê depois. Mas, essa palestra, a gente vai falar sobre a previdência complementar, e meu trabalho na universidade foi, inclusive, da previdência complementar, e eu tive que estudar a previdência pública. O Brasil ele tem uma experiência muito grande, desde a época do descobrimento em relação à previdência. E tudo que se fala em relação à Seguridade brasileira, dos órgãos, não apenas do INSS, mas dos outros órgãos de previdência, nós dispomos de um histórico de sempre honrarem com seus produtos. E toda vez que se fala em previdência, a gente pensa logo em aposentadoria. Existem outras proteções da área da previdência, tanto da previdência pública quanto do setor complementar, que envolve cobertura de invalidez, afastamentos temporários, parte de doença, mas o nosso foco aqui vai ser voltado exclusivamente para o recebimento de renda futura. Então, na área pública, comumente é conhecido como aposentadoria, é o item principal. E a previdência pública, ela existe no sistema que nós conhecemos como repartição simples. O que é esse sistema? Nesse sistema, as pessoas que estão na ativa contribuem para aquelas pessoas que já pararam de trabalhar ou que já aposentaram. Então, nós contribuímos para que hoje as pessoas que aposentaram recebam a sua aposentadoria e contamos que no futuro nós estejamos recebendo renda também em função daquilo que a sociedade paga. É um sistema de solidariedade. Tudo que falarem em contrário para você, que pode ser substituído, não. A previdência pública é uma e a previdência complementar, ela entra justamente na perspectiva do seguinte aspecto. Vamos imaginar que a pessoa seja um médico e ela tem uma receita mensal lá de 30, 35, 40 mil reais. O teto do INSS é bem abaixo disso, equivalente a 10 salários de referência, que não chega a ser 10 salários mínimos. Então, o que ocorre? Essa pessoa e outros profissionais que ganhem acima do teto, eles podem contribuir no setor privado, nos chamados fundos de previdência. Então, efetivamente, não há como uma substituir o outro. Nem a previdência pública vai substituir a privada, nem a previdência complementar consegue substituir esses valores trabalhados do ponto de vista da repartição simples. Na previdência complementar, o sistema ele é diferente. As pessoas contribuem nas suas próprias reservas, elas contribuem, em princípio, para a sua própria poupança. E esse sistema ele é lastreado no que nós chamamos de um regime de capitalização. Então, ele vai sendo ali contribuições, podem ser mensais, podem ser anuais, são contribuições periódicas, pode ser inclusive de uma contribuição única, temos todas essas possibilidades, da pessoa contribuir e começar a receber no futuro, ou até fazer uma contribuição e já começar a receber de imediato, em 30 dias. Então, vai depender muito da disponibilidade e da capacidade de cada um. O que nós vamos observar aqui é que, na atualidade, existem dois produtos de previdência que são os mais conhecidos. Nós temos várias previdências complementares, previdências privadas no mercado. Especificamente, vamos falar de uma sopa de letrinhas aqui, do PGBL e do VGBL. E nós vamos agora conhecer as diferenças, os seus benefícios
e como é que são as tributações desses dois produtos. Para você nunca mais esquecer o que é o PGBL. O P é de previdência. Ah, Ricardo, mas PGBL não significa Plano Gerador de Benefícios Mínimos? Sim, esse nome grande. Só lembra o seguinte, P de previdência. E a previdência complementar, a previdência privada, como é amplamente conhecida, ela é destinada fundamentalmente para dedução de imposto de renda. Então, quem contribui para o PGBL mensal ou anualmente, você pode fazer contribuições periódicas todo mês, pode fazer aportes eventuais, pode fazer uma contribuição única em qualquer período do ano, ele vai ser utilizado como nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma profissional da saúde, é um exemplo real, ela recebe por ano R$500 mil, R$500 mil. Então, ela tem uma tributação. Aqui nós tiramos uma fotografia só no que é referente à previdência complementar. Porque quando ela faz a sua declaração de imposto de renda anual, ela lança outras deduções ali, como para os estudos, dependentes, ela tem uma série de situações previstas na lei que ela pode deduzir aqui. Bem, nós vamos trabalhar especificamente qual é o impacto, qual é o efeito da previdência complementar. A legislação permite que ela coloque até 12% da sua renda bruta em previdência complementar. No nosso caso, dos 500 mil, esses 12% representam R$60 mil. Observem que, se ela não contribuir com a previdência complementar aqui, ela vai ter um imposto de renda a pagar, sem, obviamente, como eu falei, sem levar em conta as outras deduções, em torno de R$127 mil. Ela podendo usufruir do benefício de dedução de até 12% da renda bruta, ela pode contribuir com até R$60 mil ano. Pode contribuir com mais, Ricardo? Pode contribuir com quanto quiser acima disso, se ela tiver disponibilidade. Só que para se colocar no PGBL, se colocar aqui 70 mil, ela só vai aproveitar os 60 mil. Então, o ideal é fazer bem ajustado. Utilizar, quem tiver essa possibilidade, os 12% aqui da renda bruta. No caso, é 60 mil. E aí, qual é o efeito? Ela reduz a base de dedução. Passa de 500 mil para 440 mil. E o imposto, que era 127, passa para 110 mil. Então, há uma diferença favorável de R$16.500. Esses R$16.500 ela pagaria de imposto de renda. Então, ela deixa de pagar esses R$16.500 de imposto de renda e fica disponível, inclusive, esse valor para um investimento. E aí, onde é que ela pode colocar esse investimento? Ela colocou lá os R$60 mil, ela colocou em aporte. Vamos esquecer essa parte dos 60 mil, vamos pegar só esses R$16.500. Esses R$16.500 aplicado, que é o valor que sobra, porque os 60 mil ela colocou, vai render em cima de todos os 60 mil. Só os R$16 mil, depois de 10 anos, eles vão, com uma taxa entre 7%, eu pego aqui de 6% a 8%, ela vai dobrar esse capital. Então, efetivamente, eu até poderia pegar lá os 60 mil, ela trabalharia com 120 mil. Ok, eu estou pegando apenas a parte que ela ganhou aqui dos 16.500 e ela está dobrando. Então, na verdade, isso aqui é um ganho efetivo. Então, ela vai ter, na verdade, quando a gente parar para pensar, ela vai colocar os 60 mil e depois de 10 anos ela vai tirar mais de 120 mil, levando-se em conta essa taxa de 6, 7, 8%. E por que isso? Vocês já vão compreender aonde eu estou querendo chegar. Bem, eu falei do PGBL com P de Previdência. E o VGBL? O VGBL, para vocês nunca mais esquecerem, V de vida, lembrar do seguro de vida. Em aspectos tributários, ele tem um tratamento semelhante. E quando que eu vou usar o VGBL? Quando eu não tenho necessidade da dedução dos 12%. Ele é ideal, de uma maneira para uma compreensão mais prática, assim, para quem faz a declaração no modelo simplificado ou é isento. E o imposto de renda, lá no PGBL, na hora que você vai resgatar, e eu vou explicar isso com mais detalhes, vai incidir em toda a reserva. No VGBL, o imposto de renda ele incide exclusivamente em cima dos rendimentos. E aqui é o quadro comparativo. Então, vamos lá. O PGBL, e a palestra da morte dos impostos, nós vamos falar agora aqui dos impostos. O PGBL,
P de previdência, ele é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Por quê? Porque vai fazer a dedução. Então, vai deduzir exatamente, pode colocar até quanto? Até 12%. Já no VGBL, eu já tinha falado que ele pode ser para quem é isento de IR ou faz declaração simplificada. Mas nós temos mais uma possibilidade aqui. Ó. Também pode ser escolhido por quem já investe em um PGBL, mas quer investir mais de 12% de sua renda bruta em previdência complementar. E aí eu quero alertar vocês. Eu tenho um cliente que ele recebeu um bônus, ele teve uma receita a mais lá, 50 mil reais. Chegou no banco, não vou falar o nome do banco, virou para o gerente dele, estava lá no fundo caixa na hora que entrou, isso é muito comum hoje nos bancos, você fica ali, ele já tem uma remuneração, ele vai para um fundo que tem até uma taxa muito alta, mas ele te remunera diariamente. Então o cliente virou e falou, olha, você tem alguma coisa melhor, que me renda melhor aí? A gerente falou, não, tem uma coisa excelente aqui. Aí virou para ele e fez a seguinte pergunta. O senhor faz a declaração sua no modelo de imposto de renda, no modelo completo ou no modelo simplificado? Ele no modelo completo. O que ela fez? Colocou ele num PGBL. 50 mil no PGBL. Só que ela esqueceu de fazer uma segunda pergunta, que é o seguinte. Aqui, o senhor já investe 12%, o senhor já contribui 12% da sua renda bruta em PGBL? E ele teria respondido que sim. Então, a gerente colocou ele num produto de PGBL onde ele não necessitaria da dedução de valores. Então, ela vendeu um produto errado para ele, porque ele contratou um PGBL, pagou exatamente os 50 mil mesmo, pagaria para qualquer tipo de investimento, no VGBL, por exemplo, mas ele não tinha necessidade da dedução. Então, o produto indicado para ele ali seria um VGBL, com as suas vantagens. Aí, isso aí foi, foi uma orientação. Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento, cada um tem sua necessidade. Se ele tivesse falado, não, o meu modelo é o simplificado, também teria que verificar o seguinte, o modelo dele foi simplificado no ano passado, e houve crescimento da renda dele. Esse ano, ele pode ter uma situação, porque quando nós fazemos nossas declarações de imposto de renda, há um momento lá, no final, que o próprio sistema nos ajuda a optar. Mas quem tem uma renda crescente, uma renda maior, e principalmente se tem outros itens para serem deduzidos, a declaração completa passa a ser extremamente atraente. Então, vamos ficar atento para que isso não aconteça. Sempre procurar um profissional especializado para poder orientar. E aqui, quando que se paga imposto no PGBL ou no VGBL? É no resgate. No PGBL, ou no resgate ou na renda. Vou falar isso agora adiante, que vou detalhar. No PGBL é sobre toda a reserva e no VGBL que for resgatada, né, todo o valor montante que for resgatado, e no VGBL é exclusivamente sobre os rendimentos daquilo que foi resgatado. E aqui nós temos a tributação na renda ou no resgate. Isso aqui é muito interessante. Lembra lá que eu falei daquela profissional de saúde de 500 mil de renda no ano que ela tinha? Ok. Quando ela colocou 12% da sua renda, os 60 mil reais, naquele ano, naquele ano, ela pode resgatar daqui a 10 anos. Isso que eu sugiro, ela vai fazer em algo que existe desde janeiro de 2005, que é uma tributação especial de previdência na tabela regressiva. Ricardo, mas por que é bom negócio, nesse caso, a tabela regressiva? Porque na tabela regressiva, diante dos seus aportes ou diante de cada contribuição, depois de 10 anos, o imposto de renda que incide é de 10%. Isso vale tanto para o PGBL quanto para o VGBL. PGBL, de previdência, o P de previdência, esses 10% vão incidir sobre todo o resgate. E no VGBL, os 10% vão incidir exclusivamente sobre os rendimentos. Essa é a diferença fundamental. Lembrando que o PGBL você faz a dedução e no VGBL você não faz. Eles têm características tributárias diferentes. E aí, por que no curto prazo, por exemplo, não seria interessante você fazer, por exemplo, um aporte, como ela fez lá, um pagamento único de 60 mil reais, por exemplo, e aí nos 2 primeiros anos a tributação é muito alta, 35%. Ricardo, mas às vezes os objetivos são de curto prazo. Aí, quando você contrata
você vai escolher, por exemplo, a tabela progressiva, porque na tabela progressiva, para esse tipo de atividade de curto prazo, ela acaba sendo mais interessante. Quando você faz um resgate na tabela progressiva, você tem uma retenção de 15% na fonte, e a diferença que você pode tanto trabalhar para uma restituição quanto ter um imposto a pagar vai ser feito quando? Lá no ajuste fiscal no ano seguinte. Então, agora em 2022, os valores que você resgatar, você vai prestar conta deles em 2023, onde você faz o chamado ajuste fiscal na hora de declarar seu imposto de renda lá em 2023. Isso do ponto de vista do resgate. Na transformação de renda, a tabela progressiva pode ser interessante para rendas menores. Por quê? Por exemplo, quem tem mais de 65 anos possui uma faixa dupla de isenção de imposto de renda. Então, ele pode ter uma renda de previdência numa faixa que não tenha tributação. E é lógico que isso é somado com outros rendimentos, com a própria previdência pública, mas muitas vezes a pessoa pode começar a receber a previdência complementar até mesmo antes da previdência pública. Ela pode começar a receber sua previdência pública aos 70 anos e ter sua previdência complementar a partir dos 60. Então, ele pode ter uma única fonte de renda ou uma fonte de renda menor. Então, cada situação vai envolver uma solução diferente. Se for lá na tabela regressiva, na hora de transformar a renda, normalmente existem duas situações, mas, grosso modo, a maioria das seguradoras ela faz um cálculo médio de renda. Mas, na verdade, aqui, se fosse levar ao pé da letra, utilizaria um sistema de primeira entrar, primeira sair. Mas é só para compreender que cada um desses sistemas de tributação, ele vai ter algo interessante. Eu tenho clientes que fazem exatamente isso. Eles contribuem anualmente e a cada ano que eles contribuem, depois, a cada 10 anos, eles vão lá e resgatam com alíquota mínima de 10%. Quando você vai no VGBL e olha para o mercado, os produtos que têm tributação, de um modo geral, a menor tributação é de 15%. Obviamente, não estou falando dos produtos que têm algum tipo de isenção. Estou falando dos produtos que são tributados, normalmente fundos de renda fixa, CDBs, só para a gente ilustrar. E o melhor comparativo que a gente poderia fazer aqui é justamente com relação ao fundo, um fundo de investimentos. E é nesse exemplo aqui que a gente faz em um longo prazo, num período de 26 anos, uma pessoa, lembra que eu disse que pode fazer um aporte único? Ela pode colocar R$100 mil num VGBL, colocar isso aqui como uma reserva, que seja ali até mesmo uma reserva de emergência, mas ela vai, depois de 26 anos, com o mesmo valor aplicado num fundo de investimentos, esse fundo de investimentos pode ser um fundo de renda fixa, pode ser um crédito privado, pode ser um fundo de inflação, a título comparativo. Mas, normalmente, seria um fundo caixa, algo que rendesse aí exatamente que esses 6% que estão aqui fosse o equivalente a 100% do CDI. Só para título de exemplificação. É 6%, poderia ser 7%, 8%. Peguei aqui 6%, são valores razoáveis, até bem modestos em relação à nossa taxa de juros atual, que está acima de 2 dígitos, a Selic hoje é acima de 2 dígitos. Então, depois de 26 anos, você teria num fundo que houve um investimento inicial de 100 mil, no VGBL 419 mil, no fundo de investimentos 334. Aí, Ricardo, por que deu essa diferença? Porque nos fundos VGBL, assim também como no PGBL, o PGBL aqui não seria o indicado, seria são 2 fundos de investimentos. Um é um fundo previdenciário, o outro é um fundo convencional. Esse fundo convencional, ele tem uma coisa que nós chamamos de come-cotas. 2 vezes no ano você paga imposto de renda. E esse come-cotas, ele inexiste num produto de previdência complementar. Então, em 26 anos, ele seria bastante interessante. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com a perspectiva da tabela regressiva. Então, quando chega lá no final também, a própria alíquota de imposto de renda, que já tem após 10 anos, eu estou falando lá no final, mas já depois de 10 anos, a alíquota de imposto de renda aqui
para efeito de resgate do VGBL, já é de 10% sobre os rendimentos, enquanto lá teve as tributações semestrais, maio e setembro, se não me engano. Bem, ficou claro aqui, espero para vocês, que compreendam que o VGBL é uma das características que ele tem. Então, Ricardo, quer dizer então que o VGBL é melhor do que um fundo de investimentos? Veja bem, um fundo de investimentos, às vezes, para um curto prazo, e eu falo curto prazo, eu tenho aqui, ele começa a fazer alguma diferença após o 6º ano, nesse meu exemplo aqui. Então, fique muito atento, porque falar, não, Ricardo, eu tenho objetivos de curto prazo, daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente o VGBL não é o produto que você precisa. Um planejador financeiro, um especialista, eu sou um super especialista, vou te ajudar nesse aspecto também, a recomendar um profissional ou um produto para você trabalhar conforme os seus objetivos, conforme a sua necessidade. Especificamente com relação aos fundos de previdência, fiquem muito atentos, porque os 10 maiores fundos de previdência do Brasil rendem abaixo do CDI. E onde é que estão esses fundos? Nos grandes bancos. Fique muito atento. Eu já vi rendimentos muito baixos, equivalente aqui está no CDI. O CDI, o que é o CDI? O CDI ele é um certificado de depósito interbancário, ele reflete as taxas dos empréstimos entre bancos, que são os DIs ali. Então, um banco, ele às vezes ele necessita de recursos, eu preciso de um dinheiro emprestado, mas o banco já esgotou ali as suas ofertas. Ele vai no outro banco, pega o dinheiro a 100% CDI e me empresta a 150%, né? Para ser modesto, a gente sabe que às vezes os valores são bem maiores. Então, o que acontece? Quando nós fazemos uma operação dentro de um banco, que o banco nos paga 70% CDI, e eu já vi vários fundos de previdência rendendo isso, para o banco está sendo um grande negócio. Para o participante, para o cliente, está sendo um péssimo negócio. Então, fiquemos atentos. Por quê? Como pode escolher fundos de previdência? Aqui, eu sugiro sempre os canais não bancários. Ricardo, mas tem Brasil Prévia ali? Sim, a Brasil Prévia ela é comercializada por banco, mas ela é comercializada também por canais não bancários. E tem fundos muito bons, eles são uma empresa tradicional nesse campo, tanto para atendimento de planos individuais, pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Mas você tem outras empresas que são altamente especializadas, como a Icatu, como a Porto Seguro, Sul América, Seguros Unimed, muito usada aí para os médicos, e a MAF também. E aí você tem vários tipos de fundos, renda fixa, inflação, crédito privado, multimercado e mais. Eles estão em constante evolução. É comum que esses fundos tenham um desempenho melhor do que os fundos bancários. Por quê? Porque eles estão sempre muito atentos às questões conjunturais, tem as gestões, as assets são de ponta, são competitivos, são independentes, então eles trabalham para o cliente, eles não trabalham para o banco. E os processos de emissão hoje são muito simples, tanto de aquisições quanto de transferências, são muito práticos, tudo hoje meio digital. O que nós devemos observar? As taxas de gestão. Ricardo, quer dizer então que uma taxa de gestão menor é melhor? Não necessariamente. O que importa é qual o desempenho que você tem. Existem fundos de previdência até com taxas de performance. O que é uma taxa de performance? O gestor, quanto mais ele te entregar acima de um determinado parâmetro, ele te cobra um adicional. Ricardo, mas ele está ganhando mais, mas você também. Então, há um alinhamento entre o gestor e você. Ele vai querer te entregar mais porque ele também vai ganhar mais, que você vai ganhar mais. Agora, você pode ter lá um fundo multimercado, por exemplo, com a taxa de 2% ao ano, e fica atento, porque eu já vi no banco fundos de investimentos com taxas superiores a 3%. E aí você tem um período de taxa de juros baixa, você perde dinheiro já na própria gestão. Ao mesmo tempo, eu já vi fundos de renda fixa com taxas de 0,25% ao ano, mas entregava também desempenhos muito baixos, performance muito ruim. Então, o bom mesmo é você ter um profissional lhe assessorando e que acompanhe. E não adianta você acompanhar ali 1, 2, 3 meses. Vale muito a pena você ver o histórico daquele fundo, por mais que ele não lhe garanta rentabilidade futura, isso todos nós sabemos, porém você vê ali a qualidade do gestor e você vai verificar a qualidade dos papéis que tem ali e outros aspectos envolvidos, que são, vou até citar aqui, são a volatilidade,
o índice de Sharpe, isso aí são elementos que são parâmetros para comparação, assim como existem também, dependendo do seu objetivo, as tábuas atuariais são interessantes. Então, tudo isso a gente vai levar em conta. E, principalmente, a carregamento de entrada. Ricardo, o que é carregamento? Vamos imaginar que você vai contribuir com R$100 por mês. Se você tem um carregamento de 10%, 10% vai para o gestor e 90% vai para a sua reserva, quando poderia estar indo 100%. Então, quando você não tem o carregamento de entrada, a velocidade de construção da sua reserva ela é mais rápida. Então, obviamente, existem os carregamentos de entrada e existem os carregamentos post-antecipados. Esse possui regras de tempo, de valor de reserva, então tem que ficar muito atento, até mesmo para saber quando que você vai poder dispor. Se você só vai dispor daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 60 dias, quais as penalidades. Via de regra, os produtos VGBL e PGBL, eles são voltados para longo prazo. Nós vimos ali no gráfico, a partir de 6 anos, já começa a ser um diferencial, e a partir de 10, os maiores ganhos tributários. Além disso, eu falei desses índices, mas nunca esquecer do desempenho, o desempenho histórico, como é que tem sido a sua constância. Um dos parâmetros é o CDI, é um dos parâmetros, pode ser o Ibovespa, pode ser a poupança, você pegar, mas o CDI, esse fundo tem entregue acima do CDI? Ô Ricardo, mas eu tenho um fundo, ele tem um histórico muito bom, mas no período da pandemia ele ficou abaixo do CDI. Aguarde um pouco, vamos aguardar, porque diante do quadro que nós vimos, principalmente em março de 2020, o problema não foi a perda pontual ali, foi quem perdeu menos. Então, nós temos sempre, não há por que desesperar, ok? Às vezes você teve um mau mês, teve um conjunto de meses, mas a tendência no médio e longo prazo é ocorrer uma precificação, um ajuste. E, principalmente, eu adoro ver o desempenho ao longo de pelo menos 3 anos. Eu acho que 3 anos é um período razoável para análise de fundos, que não tem garantia dele estar... Ele vinha performando bem, não há garantia de performance futura. Mas aí você tem uma possibilidade de fazer a migração de um fundo para outro fundo sem nenhuma penalidade. É o que nós chamamos de portabilidade, exatamente aquele termo que vocês conhecem da telefonia, ele é oriundo aqui da Previdência. Desde que eu me conheço como profissional desse segmento, são 25 anos, eu já conheço esse termo de portabilidade. Com quem adquirir? O ideal são profissionais especializados. Por quê? Porque eles têm conhecimento do mercado, eles têm independência e estão em constante evolução, porque estão estudando. Todo dia nós temos que nos atualizar em relação, principalmente, aos aspectos tributários, às novidades tributárias, aos novos produtos, novos incentivos. Os fundos, eles são sob medida. Isso aqui não é um bombril que tem 1.000 utilidades. Cada pessoa, cada cabeça, uma sentença, cada pessoa tem uma necessidade específica. Por isso que é fundamental um diagnóstico consultivo, para que sejam apresentadas soluções personalizadas diante dos objetivos, principalmente os objetivos de longo prazo. Mas o diagnóstico que é feito, ele vai identificar os objetivos de curto prazo e vai poder sugerir outros profissionais, outros produtos. Olha, realmente você tem aqui a parte reservada, é interessante, seja do PGBL ou do PGBL, mas o ideal é que você faça uma reserva de emergência num fundo, num CDB, num LCI, vai ser ali trabalhado de uma maneira orientativa e, normalmente, eu, por exemplo, trabalho com vários profissionais parceiros, trabalho com educador financeiro, trabalho com corretores de investimentos e são parceiros, eu não tenho nenhum ganho específico. O que eu ganho é a satisfação, o cliente ele vai estar bem alocado. Não há porquê eu trabalhar, digamos assim, eu não trabalho para a instituição financeira, eu trabalho focado na necessidade do cliente. E esse você vai encontrar vários profissionais, planejadores financeiros, educadores financeiros, outros corretores, você vai encontrar gente focada. Você vai querer gente que quer abraçar tudo, né? Eu quero vender desde a poupança até a previdência. Cuidado, não dá. Vamos buscar especialização. Esse aqui é o grande segredo da coisa. A previdência, ela também, em nível corporativo, eu não vou aprofundar isso aqui hoje, isso é tema de uma outra palestra, mas ela é utilizada no campo de remuneração estratégica. Você tem, inclusive, incentivos para isso. E esses incentivos você pode desenvolver, as empresas desenvolvem, as grandes empresas já têm isso. As grandes empresas, normalmente, ela têm seus planos, são normalmente fundos fechados,
Os fundos fechados eles têm outras características e normalmente são extremamente atrativos. Por quê? Porque o colaborador, o funcionário, ele está lá, a empresa abre um plano e aí ela diz para o funcionário, fala, olha, você pode colocar até 6% da sua renda aqui, 3%. Daquilo que você colocar, eu coloco a mesma coisa. Eu já vi até planos desses fechados que a pessoa colocava de 100%, a empresa colocava 120%. Ricardo, é bom o negócio? Pode ser um excelente negócio. Eu faço ressalvas do pode ser, porque é interessante você ver as regras, mas, de um modo geral, dos produtos que eu já estudei, de Siemens, Samsung, da Forluz, outros, da Multicop, são benéficos para os, até de seguradoras também, são benéficos para as pessoas. Vale muito a pena. Por quê? Vamos imaginar que você coloque lá R$100, e aí a empresa coloca R$100, você já teve um ganho de rentabilidade imediata de 100%. Então, não tem como abrir mão de uma coisa dessa. E aí tem outras variações. Eu trabalho também no estudo desse tipo de planos, né? E tem uma série de vantagens adicionais e fico, assim, vou ser muito feliz. Em breve farei uma apresentação específica sobre esse tipo de incentivo. Os planos de PGBL e VGBL, eles não incorporam inventário. E aí, o que acontece? Você tem a perda ali de um chefe de família, de uma mãe, de um pai, e tudo vai para o inventário, né? Patrimônio financeiro, as casas, automóvel, tudo vai para lá. Seguros de vida e previdência, elas não incorporam. Então, elas ficam disponíveis de imediato. Isso é muito bom. Ela fica tanto ou para os herdeiros legais ou para os beneficiários designados na proposta de contratação ou a qualquer momento que você comunique a seguradora que você, digamos, a pessoa é solteira, aí casou, já coloca o cônjuge como beneficiário, teve um filho, já inclui o filho. Se não incluir ninguém, vai ser o herdeiro legal. Tá? Não incluiu ninguém, então são herdeiros legais que vão seguir a sucessão. Né? Então, isso aí é designação do Código Civil. E são os descendentes, ascendentes colaterais. Descendentes, né? Que são esposa e filhos ali. Os ascendentes são pai, mãe, os colaterais, irmãos e outros. Aí acabou isso tudo aí, de modo geral, fica lá para o governo. Então, é sempre bom também designar. Você pode designar qualquer pessoa como beneficiário, observando determinadas situações. Você pode designar uma pessoa que não esteja na sua linha de sucessão, isso ser questionado. Mas não vou abordar isso, porque isso não é um tema da minha responsabilidade. Então, quem vai fazer esse processo de sucessão familiar, o produto de PGBL ou VGBL, ele é bastante interessante. E um bônus aqui, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, ou ITCD, em alguns estados. É um imposto estadual e que fica para a seguinte dúvida: ITCMD, ele incide sobre PGBL e VGBL? Bem, alguns estados cobram ainda. O de Minas Gerais, aqui onde eu estou, ele cobra sobre qualquer montante 5%. No Rio de Janeiro, ele cobra 4%, até 230 mil, né, de 42 mil a 230 mil, e valores superiores a 1.317.560, ele cobra 8%. Sergipe está aqui, ele cobra 2%, até uma alíquota, valores superiores a 573, 8%. Bem, então, em princípio, o Estado ele quer abocanhar. Por quê? Porque ele entende que o VGBL e o PGBL, mas principalmente o VGBL, que não seria um produto tributário. Mas o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi diferente. Por que é importante falar isso? Porque eu não sou tributarista. O que eu sei é que existem ainda seguradoras que, por determinações, como o ITCMD, ele é derivado de uma lei estadual e, em princípio, os estados têm essa autonomia, ele passa a ser cobrado. A questão é que a interpretação do STJ é que ele não é um produto financeiro. E aí é uma discussão mais aprofundada. O que eu recomendo sempre é pesquisar, né? Porque existem estados que cobram, outros que não cobram, mas eu tenho visto situações tanto que pagam ou não pagam. Então, nós estamos falando de algo significativo. A pessoa tem 5% aqui em Minas Gerais, ela tem R$100 mil, na falta dela, além de uma situação da cobrança do imposto de renda, é viável, a incidência, pode também cobrar ali os 5%.
Então, em princípio, o entendimento hoje é que não haja incorporação em TCMD, mas nós jamais podemos esquecer que os estados, o ente estatal, ele está com o que nós chamamos de uma goela muito grande, né? E eu costumo conversar muito com meus sócios que é mais fácil a gente, às vezes, entender o não pagamento do que ocorrer essa retenção, ocorrer essa incidência e depois ter que recorrer para poder receber. E aí o tempo, às vezes, vai ser triste. Ok? Bem, falei, em princípio, dos impostos, falei da morte, agora no final, do ITCMD, e lembro aqui as palavras do Benjamin Franklin, que motivaram a nossa palestra. Nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Ok? Alguém diverge disso? Se tiver alguma coisa certa aí, além disso, pode mandar para mim, pode mandar para o ricardomartins@gmcorretora.com.br. Bem, termino com a saudação árabe: vida longa e morte breve. Saudações a todos, um grande abraço.